Mensagens proféticas. Deus continua falando. Texto áureo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Verdade aplicada. As mensagens dos profetas do Antigo Testamento servem como despertamento para o cristão nos dias atuais. Objetivos da lição: apresentar quem eram os profetas, mostrar os sucessores dos profetas e destacar a relevância da profecia para os dias de hoje. Referência bíblica: segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16, 19, 20 e 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Leituras complementares. Deuteronômio 18, 15 ao 22. A promessa de um grande profeta. 2 Samuel 7, 1 ao 7. O ministério do profeta Natã. 2 Reis 2, versículo 1 ao 8. O ministério do profeta Elias. 2 Reis 4, 6 ao 17. O ministério do profeta Eliseu. Jeremias 23, 9 ao 40. Palavras contra os falsos profetas. Miqueias 3, 5 ao 7. Ameaças contra os falsos profetas. Motivo de oração. Ore para que Deus levante pessoas com coragem para anunciar a sua palavra. Introdução. Neste trimestre, estudaremos os profetas do Antigo Testamento, em particular, os profetas menores. Veremos que eles foram instrumentos de Deus para anunciar sua mensagem ao seu povo. Capítulo 1. Quem eram os profetas? Um profeta era alguém escolhido por Deus para proclamar a sua mensagem, apesar de suas limitações e da sua humanidade. Mesmo com os avanços tecnológicos e a evolução que experimentamos no presente século, os dilemas em relação à espiritualidade genuína, à ética, à justiça social e às mazelas do ser humano enfrentados pelos profetas encontram-se presentes atualmente, apesar de todo o progresso que a humanidade alcançou. 1.1. Diversidade e unidade dos profetas. Os profetas cumpriram sua missão de maneira bem diferente uns dos outros. O profeta Elias, por exemplo, achava que não existia outra pessoa que estivesse buscando a Deus, pois ele sentiu-se muito isolado no cumprimento da sua missão. 1 Reis 19, versículo 10 e 14. Os profetas tinham formas bem peculiares para o exercício de seus ministérios. A música, às vezes, era usada para ajudar no trabalho profético, conforme lemos em 2 Reis 3, versículo 15. Outras vezes, sonhos e visões eram um fundamento para a profecia. No entanto, o profeta Jeremias alerta para o fato de que um sonho ou visão não era garantia que, de fato, a mensagem era da parte de Deus. Jeremias 23, versículo 28 ao 32. O novo comentário bíblico do Antigo Testamento afirma, abre aspas, os sonhos eram valorizados entre os assírios, egípcios e babilônios como um meio de revelação divina. Entretanto, na lei
e na tradição dos israelitas, os sonhos eram analisados com cautela. O caráter dos falsos profetas baseava-se em mentiras e engano. Seu engano era aparente, porque seu objetivo era levar o povo à idolatria com seus sonhos fantásticos, fazendo com que todos se esquecessem de Deus e seguissem Baal. Fecha aspas. 1.2 Características dos profetas. Primeiro, homens de Deus. Essas palavras realçam a diferença de caráter e modo de vida entre o profeta e as pessoas do dia a dia. Foi assim que a mulher sunamita se referiu ao profeta Eliseu. Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, segundo Reis 4:9. Segundo, uma chamada específica. A chamada para a missão do profeta vinha de Deus. O profeta comunicava a mensagem de Deus aos homens, sendo ele o homem que, antes de tudo, se apresentou a Deus primeiro. 1 Reis 17, versículo 1. Terceiro, perfeita consciência da história. O profeta interpretava os acontecimentos históricos. Os profetas criam que Deus é o Deus da história e nada foge ao seu controle nos acontecimentos do dia a dia. E por isso, sua palavra é de absoluta confiança. Quarto, preocupação ética e social. As injustiças e violências cometidas contra o povo sempre eram denunciadas pelos profetas. Havia também uma preocupação com o bem-estar social. Por exemplo, Moisés, em Deuteronômio 24, 19 a 22, e Amós, em seu livro Amós, capítulo 2, versículos 6 a 8. O Novo Comentário Bíblico sobre o Antigo Testamento também faz a seguinte declaração, abre aspas, após Moisés, em Deuteronômio 18, versículo 15 e 19, nenhum profeta houve como Elias. O seu nome significa o Senhor é o meu Deus. Elias falava de Deus bravamente em meio a todo o vácuo espiritual em que o reino do norte jazia nos dias de Acabe, Acasias e Jorão. Profeta por excelência, o seu ministério e o seu posicionamento contra o baalismo local alcançou os maiores círculos governamentais em Israel. Fecha aspas. 1.3 Os falsos profetas. A profecia verdadeira se distinguia de outras práticas abomináveis aos olhos de Deus, como a adivinhação e a feitiçaria. Também nem todos que usavam ou afirmavam falar em nome de Deus eram reconhecidos no Antigo Testamento como verdadeiros profetas. Algumas vezes, profecias eram ditas em total desacordo com a palavra de Deus ou a sua vontade, conforme vemos em Miqueias 2, 6 a 11. Quando um profeta, abre aspas, falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir nem suceder, esta é a palavra que o Senhor não falou, fecha aspas. Deuteronômio 18, 22. Jeremias enfatizou a mesma verdade. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra deste profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Jeremias 28, versículo 9. O Novo Comentário Bíblico do Antigo Testamento também comenta, abre aspas, o teste de um verdadeiro profeta era o cumprimento de suas palavras. Entretanto, havia um tipo de profecia anunciada que talvez não acontecesse, a do julgamento divino, que poderia ser afastada por causa do arrependimento humano em resposta à proclamação da mesma. Jonas e Miqueias passaram por essa experiência. Fecha aspas. No capítulo 1, nós aprendemos que Deus chamou homens comuns como você e eu, com personalidades diferentes, em situações bem diferentes, para fazer e anunciar a sua mensagem de maneiras diferentes. Capítulo 2. Sucessores dos profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento,
A revelação de Deus quanto ao plano da salvação foi totalmente escrita e registrada de maneira final, completa e infalível pelos apóstolos. Desta forma, concluiu-se a revelação dada aos profetas do Antigo Testamento. 2.1. Através de quem Deus continuou a se revelar? Deus continuou a se revelar aos homens através dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo, apesar dos profetas nas igrejas locais, como os que havia em Jerusalém, Antioquia e Corinto, Atos 11, 27, 13, 1, 1 Coríntios 14, 29. Diferente do que acontecia no Antigo Testamento, profetizar na igreja primitiva era um dom que os cristãos podiam exercer nos cultos, desde que houvessem ordem, segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo. Também tais profecias estavam debaixo da autoridade apostólica e tinham que ser julgadas pelos demais. 1 Coríntios 14, 29. Os profetas cristãos das igrejas locais não deixaram nada escrito, ao contrário dos apóstolos que foram inspirados para escrever o Novo Testamento. E suas palavras deviam ser recebidas sem questionamentos ou dúvidas, assim como acontecia com os profetas do Antigo Testamento. O Novo Comentário Bíblico sobre o Novo Testamento faz a seguinte declaração, abre aspas, o Senhor se envolveu ativamente na revelação da sua verdade aos apóstolos e profetas que a escreveram. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Portanto, as Escrituras são verdadeiras em tudo que afirmam e totalmente fidedignas. 1 Pedro 1, versículo 20 ao 21. Veja que Pedro iguala as cartas de Paulo às outras Escrituras, mostrando que considerava as epístolas de Paulo como a palavra de Deus. 2.2. Jesus é o ápice da proclamação profética. Os profetas no Antigo Testamento anunciaram a palavra de Deus apontando para Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ou 2. No Novo Testamento, Jesus Cristo é apresentado como aquele que realiza o ápice da proclamação profética. Em alguns textos neotestamentários, Jesus foi identificado como profeta, conforme lemos em Mateus 16, 14, 21, 46 e Lucas 7, 16. O Novo Comentário Bíblico do Novo Testamento afirma, abre aspas, a expressão muitas vezes se refere a períodos da história do Antigo Testamento e muitas maneiras se refere aos diferentes métodos que Deus usou para se comunicar, entre os quais visitações, sonhos, sinais, parábolas e acontecimentos. Isaías 28, 10. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, pois é o próprio eterno Filho de Deus. Isaías 9, 6 ao 7, Miqueias 5, 2. O Filho é o Senhor de toda a história. Ele controla o universo ao longo de toda a história como mediador junto ao Pai. Fecha aspas. 2.3. Os profetas de ontem ainda falam hoje. Em todas as épocas sempre houve uma grande necessidade de uma mensagem profética que denuncie a corrupção, as injustiças sociais, o abuso de autoridade, o afrouxamento dos padrões de moralidade e frieza espiritual do povo de Deus. Esse era o conteúdo das mensagens dos profetas de Deus. Vivemos dias com essa mesma urgência e necessidade. De fato, os profetas de ontem ainda falam hoje. É muito oportuno compartilharmos o texto de Robert Menzies, na sua obra Pentecostes, essa história é a nossa história, página 34, sobre o chamado profético do povo de Deus. Abre aspas. Um dos grandes pontos fortes do movimento pentecostal é que lê a promessa de Pentecostes contida na citação de Pedro, onde faz de Joel, em Atos 2, 17 a 21, como um modelo para a missão da igreja. O Espírito do Pentecostes vem para capacitar cada membro da igreja, cada um de nós, a cumprir nosso chamado profético para ser luz para as nações.
No capítulo 2, nós aprendemos que o verdadeiro servo de Deus pode e deve denunciar o pecado, embora ame o pecador. Deve também proclamar a verdade, anunciar a justiça e a solução para o mundo, que é Jesus. Capítulo 3. A mensagem profética. A grande preocupação do profeta era transmitir fielmente a palavra que tinha recebido do Senhor e que permanece para sempre. Isaías 40, versículo 8. Os profetas falavam por meio de advertências e encorajamentos concernentes ao presente e ao futuro. 3.1. Os profetas e as Escrituras. Os profetas foram os principais instrumentos usados por Deus para as revelações divinas à forma escrita, tendo produzido um dos mais notáveis documentos espirituais do mundo, o Antigo Testamento. Moisés, o primeiro dos grandes profetas, produziu o Pentateuco, e muitos dos salmos de Davi também têm uma natureza profética. Já no Novo Testamento, o livro de Apocalipse é quase todo composto de profecias. O apóstolo João fez muitas declarações proféticas na Bíblia, assim também como Pedro e Paulo, entre outros escritores. Norman Geisler e William Nix, na sua obra Introdução Geral à Bíblia, página 81 a 83, comentam sobre o Antigo Testamento todo ser um pronunciamento profético. Abre aspas. Os profetas eram a voz de Deus não somente no que diziam, mas também no que escreviam. Há vários textos bíblicos que registram o Senhor Deus ordenando que seus servos escrevessem, conforme vemos em Êxodo 34, 27, Jeremias 36, 28, Isaías 8, 1, 38 e Abacuque 2, 2. Não há por que duvidar, portanto, que os profetas escreveram sim, e o que escreveram era a palavra de Deus, assim como o que falaram era a palavra de Deus. Se o Antigo Testamento todo é um escrito profético, conforme o Novo Testamento confirma que é, conforme lemos em 2 Pedro 1,20, e se todo o escrito profético provém de Deus, logo, todo o Antigo Testamento é a palavra de Deus. 3.2. Muito além das previsões. Os profetas em todos os tempos ensinam ao povo de Deus como ter um relacionamento genuíno com o nosso Criador e nossa responsabilidade para com Ele. A clara compreensão da profecia leva o homem ao conhecimento de Deus e ao entendimento de sua intenção de se relacionar com a humanidade. Algumas vezes, aconselhamento ou confronto com reis ou liderança do povo também faziam parte da missão dos profetas. Eram eles que, em muitos momentos, desempenhavam um papel ativo como um estadista nos assuntos nacionais do seu povo. Vemos exemplos disso no ministério de Natã, em 2 Samuel 7, 1 ao 7, de Isaías, em 2 Reis 19, 1 ao 7, e também de Eliseu, em 2 Reis 5, 11 ao 14. José Gonçalves, na sua obra O Carisma Profético e o Pentecostalismo Atual, página 87, escreveu sobre o carisma profético no contexto moral. Abre aspas. Convém dizer que a ética é um tema bem presente nos antigos profetas hebreus. Tanto os profetas literários quanto os não literários deram uma profunda conotação moral às suas mensagens. Elias e Eliseu estão inseridos dentro dessa tradição. Dizendo isso de uma outra forma, o que os profetas diziam e faziam estava carregado de valores éticos morais. Nas suas mensagens e oráculos, serviam de parâmetro entre o bem e o mal e entre o certo e o errado. A noção de valor, portanto, permeia o discurso profético. Fecha aspas. 3.3. Ecos dos profetas para os dias de hoje. Os profetas falaram sobre a hipocrisia nos cultos, a violência, a exploração dos mais fracos, a corrupção de juízes, a decadência moral,
o desamparo dos socialmente desassistidos, o pecado no meio do povo entre a sua liderança em todas as áreas, enfim, todas as mazelas que destroem a família e a sociedade como um todo em nosso mundo pós-moderno. Isaías escreveu sobre a generalizada inversão da moralidade nestes termos. Abre aspas. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Isaías 5, 20 ao 21. E essa é a atual situação de muitas famílias e nações. Estamos ficando cada vez mais moralmente enfermos à medida que os pais, responsáveis, líderes e educadores vão perdendo a capacidade de diferenciar corretamente entre o certo e o errado e, consequentemente, influenciando e formando toda uma geração que tende a seguir e adotar tais atitudes. Fecha aspas. No capítulo 3, nós aprendemos que o profeta denuncia o pecado, mas também aponta para a misericórdia e o perdão de Deus. Conclusão. Deus escolheu homens comuns do povo para propagar a sua mensagem, capacitando-os com poder e autoridade perante o seu povo. Ainda hoje, Deus continua a chamar e capacitar pessoas que sejam comprometidos com a expansão do seu reino entre os homens. Amém.